Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor. Essa aqui foi aqueles achados da internet. Eu vi uma publicidade de um evento que vai acontecer aqui em Sobral agora do próximo mês de agosto. E aí eu tentei encontrar o responsável pelo evento, ele é de Fortaleza, aí ele me indicou, disse, melhor do que eu, tem uma pessoa lá em Sobral para falar desse evento, que é a doutora Cristiane Aguiar. Quero desejar boas-vindas a você, à bancada do Fala Doutor, doutora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Eu falo em nome da Sociedade Cearense de Reumatologia e é um prazer estar aqui com você hoje. Pronto. Doutora Cristiane, eu sempre gosto de falar o seguinte, a gente começa a conversa pela pessoa. Quem é a doutora Cristiane Aguiar? Bom, eu sou reumatologista, mas antes de ser reumato, eu sou sobralense, né? Nascida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, minha infância aqui em Sobral, e na época o ensino médio a gente ia fazer em Fortaleza. E na ocasião fui fazer o ensino médio, o antigo ensino médio, e fiz medicina lá na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Concluí a residência de clínica médica, de reumatologia, e como bom filho, a casa torna, eu voltei para Sobral em 2010 e estou aqui desde 2010 fazendo reumatologia e também com atividades na docência. Professora? Professora. Professora da... Eu sou professora da UFC desde 2011 e professora do Uninta desde 2015. Então, eu divido minhas atividades de assistência com a atividade de docência nessas duas instituições. Isso é uma coisa que me chama muita atenção na medicina. Quanto mais ocupado o médico é danado para ele ter um pezinho na docência, né? A docência, assim, é uma atividade que me dá muita satisfação, me dá muito prazer. É uma maneira de diversificar o meu dia a dia e é uma outra forma de ter contato com o paciente também, ensinando a reumatologia e tentando despertar em outros colegas o interesse também pela especialidade. Legal. Doutora Cristiane, vamos começar do básico, tá? O que é reumatologia? Pronto. A reumatologia é uma especialidade médica que trata de doenças que acometem músculos, articulações. E, diferente do que muita gente acha, reumatismo não é coisa de idoso. Jovens, crianças, idosos podem ser acometidos por doenças reumáticas. E aí, quando a gente fala reumatismo, eu estou simplificando. Eu estou falando aí mais de 150 doenças que dão manifestação musculoesquelética, manifestação articular. Algumas delas mais comuns nos idosos, outras mais comuns em adultos, jovens, em idade realmente produtiva. Então, eu estou falando de doenças que acometem músculos, que acometem articulações e que tem como queixa principal a dor, né? A dor é o sintoma guia que muitas vezes leva os nossos pacientes para o consultório. Hoje, quando tu fala a reumatologia enquanto principal originador de demanda para o médico é a dor, a gente está falando de que tipo de dor, assim? Sei lá, bursite, na área, você falou das idades, né? A tal dor do crescimento, é uma dor que entra nesse nível de especialidade? Sim, sim. Então, as dores, as condições que o reumatologista trata são muito diversas. Eu posso ter dores relacionadas ao que a gente chama de reumatismo de partes moles, que são as bursites, tendinites, que são por esforço repetitivo, que isso até é uma interseção entre reumatologia e ortopedia. E posso ter as de natureza primária, autoimune, que aí entra artrite reumatoide, espondiloartrite, lúpus eritematoso sistêmico, que são condições especificamente tratadas pela reumatologia. A dor do crescimento, ela também é avaliada pelo reumato, usualmente o reumato pediatra, e ela faz diagnóstico diferencial com outras causas de dor na infância, porque a artrite pode dar na infância, febre reumática, outras condições podem dar dor óssea na criança que precisam também ser avaliadas por um reumatologista. Tenta ter o microfone um pouco mais pertinho, tenta manter ele assim a um palmo. Que? O retorno tá bom, tá?
É porque é educada, ela fala bem, né? E eu fico agoniado, sim. Não tá chegando, Pra mim, né? que eu não tô. Pra mim, eu não. O meu parâmetro é outro de entonação. Voltando aqui pra história das dores na infância, né? Esse assunto me interessa porque eu tenho uma pequenininha de 8 anos que volta e meia ela aparece com a dor do crescimento aí, que dói, que dói, que dói, mas que toda a vida que a gente leva no médico, faz consulta, nunca tem nada. E eu já falei com um ortopedista aqui, especialista pediátrico, que foi o Giovanni, né? O Giovanni. Ele disse assim, ó, tem 2 fatores aí. Pode de fato ela existir, como pode ser de fato um fator psicológico. E eu percebo que a Mariana, ela é minha versão melhorada na percepção de mundo e expertise. Ela diz o seguinte, sempre que ela é apertada, por alguma razão, é danado para de noite essa perna doer. Quando alguma coisa acontece ao longo do dia, que ela está sob pressão, a perna dói. E aí alguns fatores, por exemplo, que ajudam a gente entender que aquilo não é uma condição inflamatória, que vai causar dano à criança, é o fato de não ter calor quando você palpa na perninha dela, não está inchado, ela está caminhando normal, ela está crescendo normal. Então, isso são condições que indicam que aquela dor não tem uma natureza reumatológica, autoimune, que possa causar algum dano para ela. Vermelhidão também. Então, edema, que é o inchaço, vermelhidão, calor, quando você palpa na articulação, por exemplo, o joelho, nas artrites da infância, é a articulação mais acometida. Então, o joelho fica quente, fica inchado. Isso é um sinal de alarme que o pai tem que procurar ajuda. E, às vezes, a queixa vai ser só a criança mancando. A criança está mancando. Muitas vezes, a criança nem se queixa de dor quando tem uma artrite. E o pai, a mãe, percebe a criança mancando, uma alteração da marcha. Então, tem que ficar atento e buscar uma avaliação reumatológica, principalmente nessas condições. Mas, assim, diante dessas queixas dela, né, em específico, vários fatores aí deixam mais tranquilo, deixa a gente mais tranquilo, né? Que não tem nenhum retardo no desenvolvimento, não tem calor, não tem edema, né? Isso são pontos positivos para que não seja uma doença reumática primária, mas sempre merece realmente uma avaliação profissional, seja de um colega da ortopedia, que tem expertise, ou da reumatologia. Legal. Quando a gente fala dessas questões reumatológicas, elas são... Eu consigo provocar essas lesões em mim ou é fator genético, hereditário? Pronto. A maioria dessas condições reumatológicas que a gente cuida no dia a dia, para você ter uma ideia, a condição que a gente mais se depara no dia a dia do reumato é a artrite reumatoide. São doenças autoimunes, né? O próprio corpo ataca ele mesmo. Então, o corpo passa a não reconhecer como seu as suas articulações e forma anticorpos, que são soldadinhos, né, ativa o seu sistema imune para atacar suas articulações. E aí as juntas inflamam, incham, aí começa a destruir a articulação. Então, as articulações ficam destruídas, o paciente pode perder uma articulação, precisar de prótese, ter dificuldade para andar, se não tiver uma intervenção precoce. E aí, um erro muito frequente é achar que o que retarda muito o diagnóstico é deixar isso para depois, né? Achar que não reconhecer que aquilo é uma doença reumatológica que precisa de uma intervenção, que precisa de um tratamento, porque ainda tem esse mito que doença reumatológica é coisa de idoso, é coisa de velho. Muita gente deixa de chegar no diagnóstico precoce porque não consegue enxergar a necessidade de uma avaliação com o reumatologista. Eu lembro de ter visto no teu Instagram, dei uma olhada breve, depois que a gente conversou no WhatsApp, e eu vi um post que diz assim, alguma coisa dizendo que não tem, eu não sei se é doença reumatológica, tipo assim, não tem cura, mas tem uma forma de viver bem com ela, né? Isso é uma coisa assim, isso é uma coisa que eu acho que para o paciente é muito... Se ele não tiver clareza disso, é um negócio que ele pode estimular ou desestimular, né? Você fala, vou tratar uma coisa que não tem jeito, mas você pode viver de forma mais saudável, né? Eu acho assim, quando você tem o diagnóstico de uma doença crônica, com um potencial, algumas até de morte ou de destruição articular, eu acho que isso pode ser desesperador, né?
Mas, ao mesmo tempo, você saber que aquilo tem tratamento. Hoje, a gente tem intervenções eficientes, que muitos pacientes, às vezes, chegam querendo escutar que eles vão ficar bons. E eu tenho que ser muito honesta. Eu digo, você tem como ficar bem, né? Você tem como ficar bem, ficar com a doença controlada, ter sua vida, né, como você tinha antes, com adaptações. Mas a maioria dessas que são autoimunes são crônicas, né? A gente vai precisar ajustar a rota, né, aprender a conviver com o tratamento, mas é possível, sim, você ter qualidade de vida, praticar esporte. Eu tenho pacientes que correm maratona, que fazem vôlei, beach tênis, né, tratando uma doença reumatológica autoimune, né? Então, são doenças que são crônicas, mas que são passíveis de tratamento de controle, né? Dentro do rol dessas doenças crônicas que a reumatologia cuida, a espondilite é espondilite esclerosante. Não lembro. É espondilite anquilosante, tá? Essa nomenclatura ela foi até atualmente ajustada. Hoje a gente usa mais o termo espondiloartrite axial, né? Que é uma doença inflamatória que acomete a coluna. E é uma doença que demora, em média, 8 anos para as pessoas que têm a doença descobrirem, porque ela é muito indolente, ela chega muito devagarzinho, o paciente tem aquela dorzinha nas costas, é um paciente jovem, eu estou com dor nas costas porque eu fui na academia, porque eu levantei um peso, e vai passando, e vai passando, e vai passando. No início, se você não pensar no exame de imagem certo, pode não chegar ao diagnóstico. Muitas pessoas não sabem que o reumatologista é um dos especialistas que conduzem lombalgia. Então, fica nesse interstício até realmente poder chegar no especialista e dar o diagnóstico. Então, a espondiloartrite, hoje é o termo que a gente mais usa. Espondilite anquilosante, por que a gente não está usando mais esse termo? Porque a anquilose tem a ver com junção, com grudar. E hoje, com o tratamento precoce, isso não acontece mais. A gente tem como evitar. O que acontecia nesses pacientes? As vértebras, elas grudavam, uma espécie de fusão entre as vértebras. E os pacientes perdiam a mobilidade, ficavam em bloco, duros. Hoje, com a oportunidade de tratamento precoce, o paciente ele tem uma mobilidade preservada, tem qualidade de vida e não evolui, via de regra, para a forma anquilosante se ele for precocemente tratado. Esses nomes mirabolantes que eu acabo decorando é porque em algum momento eu tive problema com ele em proposta de seguro de vida. Uhum. E eu tenho um radar muito aflorado para o que a indústria do seguro rejeita. Uhum. Espondilite é uma das condições que, se houver diagnóstico definido, um diagnóstico definido, a seguradora rejeita. Mas hoje o prognóstico da espondilite é outro, com os tratamentos atualmente disponíveis, viu? Tem uma outra doença também, que eu tô tentando lembrar o nome aqui, eu não tô conseguindo. É uma que ela teve até alguns casos recentes de algumas atrizes que tiveram, que acho que foi o caso que teve com aquela... Esqueci o nome da atriz, meu Deus do céu, uma atriz loira, que era comediante. Ali é esclerose múltipla. Esclerose múltipla. É da neurologia. Aí já é outra área, né? Mas é uma doença também de natureza autoimune. Essa daí também existe o mercado, a indústria do seguro, a indústria ela se vale muito dos atuários, né? Uhum. Os atuários do seguro, eles têm uma regra de idade. Como ele é hereditário, parece que ele tem uma relação de... O diagnóstico é realizado numa idade parecida. Uhum. Se você tem um parente que teve com 40 anos e você tem, sei lá, 35, dificilmente você vai conseguir uma aprovação. Se tem um histórico familiar, porque entende-se que nessa janela probabilidade de você ter ela é grande. Né? Voltando para essas questões reumáticas, né? A gente sabe que assim, a internet está cheia de coisas esquisitas, né? De orientações estranhas e tal. O que deu do teu ponto de vista é mais danoso a nível de informação que é divulgada abertamente na internet para quem sofre dessas coisas? Sabe o que é que eu percebo? Que nós percebemos dentro da reumato é a difusão de fitoterápicos, tá? Então, existem muitos suplementos vendidos como suplementos e que até trabalhos
realizados por universidades mostraram algumas alterações na fórmula. Então, a gente pega muito paciente usando medicação por conta própria, que é dita, vendida como um suplemento. E aí o paciente melhora, porque pode ter sido, enfim, não ser só um suplemento ali dentro. E o paciente, ele vai, só para você... Mascarando o problema. Só para você ter uma ideia, um desses suplementos que são muito na moda, que eu não vou citar aqui, eu peguei uma paciente jovem, 36 anos, tomando esse suplemento A3. Ela tinha artrite reumatoide, 36 anos. E ela tinha desenvolvido diabetes, tinha ganhado 30 quilos e tinha feito cirurgia de catarata nos 2 olhos. Que suplemento é esse? Fitoterápico, natural, que a pessoa só tomando ele há 3 anos desenvolve esse monte de efeito colateral. Então, assim, se eu pudesse dar um recado para os pacientes, assim, não acreditem em milagres. Não tem almoço de graça. Né? Isso é verdade. Tudo tem risco, tudo tem benefício. Quando eu estou prescrevendo um medicamento, eu tento colocar para o paciente, a gente vai melhorar isso, isso e isso. Mas eu vou precisar vigiar isso, isso, isso. Não tem remédio que não tenha efeito colateral. E aí você toma um remedinho que o seu vizinho indicou, que você comprou na internet, que batem na sua porta vendendo, muito comum no interior, e você, na realidade, não sabe o que é que está tomando. Tem a tal das pomadas, né? Canela de véi, não sei o que lá, sebo de não sei o que. Essas pomadas eu acho até inocentes, tá? Eu acho que tem um efeito placebo. Não vai só dar uma dermatitezinha que você vai ter. Exato. Mas o que a gente coloca para dentro, assim, do corpo, é que eu acho ainda mais perigoso. Eu até fazendo aqui, assim, na cadeira de leigo aqui, eu digo uma coisa, pro cara que tá sentindo dor, eu até entendo que ele se... Assim, eu sou grande e frouxo pra dor, né? Assim, o cara com dor, ele se desespera, ele quer resolver. Assim, eu acho complicado é o cara que sabe dos danos e o cara propaga por dinheiro. Assim, é muito escroto isso, viu? O paciente com dor é um paciente vulnerável total a ser extorquido, a ser enganado, porque ele está sofrendo. Ele está sofrendo com dor, às vezes ele não está conseguindo trabalhar, ele tem que sustentar a família, ou é uma pessoa que tem sua vida roubada, e aí ele encontra uma solução ali. E às vezes não tem acesso à informação, não sabe que tem que ir ali. Será que eu não tenho que buscar um reumatologista? O que é reumato? Ainda muita gente não sabe o que o reumato faz. Eu confesso para ti que eu tenho muito acesso, muito trânsito hoje dentro do... É um pouco recente, mais ou menos há 2 anos, que eu dediquei a atender essa classe com mais profundidade, mas você é a primeira reumato que eu estou falando, independente de qualquer cenário, ou como corretor de seguros, ou como fala doutor, é uma especialidade que eu acho que se tem muito, tá todo mundo muito guardadinho dentro do seu consultório. Na realidade, é uma especialidade clínica. E esse é um dos motivos do nosso evento aqui, essa interiorização, né? Essa divulgação da especialidade. Esse slogan eu achei fantástico, viu? Né? O slogan de vocês de interiorizar a questão do conhecimento, né? Eu acho que o slogan é mais ou menos nessa linha. E porque isso vai dar força à especialidade. À medida que se escuta falar, se pensa no reumato, se pensa no diagnóstico reumatológico, você facilita para que médicos generalistas pensem que aquilo pode ser uma condição reumatológica. Eu fico muito feliz quando eu recebo encaminhamentos de alunos, né? Eu percebo muito deles terem a percepção que aquilo é uma doença reumatológica que está começando, deles fazerem um diagnóstico precoce, já mandarem o paciente buscar o atendimento com o reumatologista, independente se é comigo ou outro colega. Esse paciente encurta. Eu acho que essa interiorização, esse fortalecimento da reumatologia no interior, ela pode encurtar o caminho do paciente ao reumato, né? À medida que a gente conhece o que o reumato faz, o que é que o reumato trata, como é que o reumato pode te ajudar, você chega mais fácil no reumato. E tem um lance aí que é importante, principalmente quando a gente fala de interiorização para isso, porque assim, a gente é de uma sociedade extremamente preconceituosa, né? Homem falando de dor é frouxo, né? Então, se a gente olhar para o interior,
existe também uma questão de condição de habitual, né? Então, o cara que convive ali com dor, para ele é normal do viver dele, da existência dele, porque o pai dele dizia que tinha dor, o irmão dele dizia que tinha dor, ele não pode ser o frouxo da família a ir atrás de um médico por conta de dor, né? Você sabia que a maioria dos nossos pacientes são mulheres? No consultório da Reumato, a maioria é o sexo feminino. Mas isso tem a ver com isso que você está falando. O homem, ele segura mais a sua queixa, né? Até por uma questão cultural, né? E também porque a maioria das doenças autoimunes acomete mulheres dentro da Reumato. Isso é outra informação que eu também sabia. Né? Então, as mulheres são mais acometidas por essas doenças. A exceção é a espondilite anquilosante, que são as espondiloartrites, e a gota, que é a artrite por ácido úrico, que é aquela que dá aquele dedão vermelho, que tem muita dor. Isso aí é mais comum nos homens. As outras, de forma mais predominante, as mulheres são acometidas. O ácido úrico é tratado... pelo reumatologista. Essa eu não sabia. Né? O paciente com gota, que é a artrite por ácido úrico, é tratado pelo reumatologista. Isso eu não sabia, não. Não sabia... Essa questão do ácido úrico. O que é este bendito ácido úrico? Pronto. O ácido úrico é um produto final. A gente tem dentro do nosso corpo umas estruturas que fazem parte do DNA das nossas células. E aí, todo dia, essas estruturas elas estão sendo quebradas e reaproveitadas por outras células, sendo assim, quebrado e reconstituído no corpo. E o produto final dessa quebra do DNA é esse bendito ácido úrico, que normalmente a gente está excretando ele pela urina ou pelas fezes, a maioria pela urina, e reaproveitando uma outra parte. E aí, quando o meu corpo produz mais ou excreta menos, bota para fora menos, eu acumulo ácido úrico no sangue. E aí, as nossas células de defesa, quando veem esse ácido úrico, que é tipo um cristalzinho que acumula na articulação, vê aquele cristal lá na articulação, ela vai lá querer limpar. Opa, tem alguma coisa diferente aqui. Esse cristal não era para estar aqui. E vai lá e fagocita, vai tentar fazer a limpeza do cristal. E na hora que ele vai tentar limpar, ele deflagra uma resposta inflamatória e aí libera inflamação, é o que a gente tem de artrite. Então, o ácido úrico é uma substância que está presente normalmente no nosso sangue. O problema é quando ela está em excesso e a gente não consegue colocar para fora ou reaproveitar esse excesso. E aí ela acumula nas articulações e deflagra esse processo de inflamação. Ela gera muita dor, né? Muita. É uma das dores mais intensas descritas assim, na medicina, né? E a dor do ácido úrico, ela é aquela dor da crise bem aguda. O paciente dorme bem e acorda com muita dor. E é aquela dor que ele não consegue que o lençol passe por cima do dedo, de tão intensa que é. Então, é um quadro assim, muito abrupto, de uma dor muito intensa, excruciante. O que é que piora? Aí, vamos lá, né? A gente sabe que homem tem mais gota porque ácido úrico, porque os estrógenos na mulher têm efeito de excretar o ácido úrico na urina. E aí, quando a gente entra na menopausa, aumenta o risco de nós, mulheres, também termos gota. Mas alimentação, excesso de proteínas que tenham a base para o ácido úrico, carne vermelha, crustáceo, panelada, buchada, sarapatel, as vísceras, certo? Bebida alcoólica. E aí, todas as bebidas alcoólicas podem diminuir a excreção do ácido úrico, mas a cerveja é a pior. A cerveja, ela diminui a excreção na urina e ainda a cevada, ela é rica em purina, que é quem vai dar origem ao ácido úrico. Então, para o gotoso, a pior bebida alcoólica de todas é a cerveja, né? Porque ela vai tanto diminuir a excreção, como ela vai aumentar a produção. Então, alimentação, bebida alcoólica, bebidas açucaradas, não é só o álcool.
sucos, refrigerantes, isso tudo também ativa a produção de ácido úrico. Eu já ouvi muito falar que o seu tomate é um veneno para quem tem ácido úrico. Isso é mito ou é verdade? Não, o tomate pode contribuir, né? Mas eu acho que tem vilões. Tem coisa pior. Tem coisa muito pior do que o tomate, né? Então, o ácido úrico, ele tem alguma relação, por exemplo, com ferratina, essas coisas, ou não? Não. O que acontece é que o paciente com gota, ele também é um paciente com síndrome metabólica, que é mais obeso, é hipertenso, é diabético, e eles pacientes costumam ter uma ferritina mais elevada. Então, o contexto da ferritina tem a ver mais com a síndrome metabólica e o risco cardiovascular que esse paciente tem, não diretamente ao ácido úrico. Hoje, doutora, você, dentro da reumatologia, qual é o teu viés de trabalho mais específico? Assim, tem uma subespecialidade da reumatologia que é o seu cartão de visita? Pronto, deixa. No interior, não dá para a gente ter subespecialidade na reumatologia. Ainda, né? Ainda, mas eu acho que daqui a pouco vai ser possível. Até pouco tempo, existiam 2 reumatos na região toda. Hoje, felizmente, vários colegas vieram para a reumatologia, mas por muito tempo era uma especialidade que os pacientes tinham dificuldade de encontrar o especialista, né? Eu não posso negar para você que eu tenho uma paixão pelas doenças autoimunes, pelo tratamento das doenças autoimunes. Tratar lúpus, tratar artrite reumatoide, espondiloartrite. Outra coisa também que eu não fazia ideia que lúpus era desse campo. Eu tenho muita satisfação em perceber que uma conduta que eu estou tomando vai mudar a vida, mudar o prognóstico da pessoa, a qualidade de vida dela, né? Então, eu tenho muita satisfação de tratar pacientes com doenças autoimunes, de ajudar esses pacientes a terem uma vida melhor. Qualidade de vida melhor. Isso. Então, assim, uma conduta adequada seria, o cara tem lá uma suspeita de que ele tem lúpus, né? Lúpus, né? Uhum. A pronúncia correta. Ele tem lúpus. O acompanhamento primário dele vai ser com reumatologista e ele é quem ele vai ser o maestro do problema, né? O lúpus, ele é como se fosse, a gente fala que é a doença que tem mais manifestações diversificadas dentro da reumática. Não, ele é sinistro. Eu conheço algumas pessoas que têm, tive uma colega de trabalho que tinha, que quando ela estava em crise, ela se enchia de chakras, né? Assim, Então, dá na pele, dá na articulação. É sinistro aquilo ali. Sistema nervoso, parte hematológica. Então, o paciente com lúpus, ele pode abrir em diferentes sistemas do corpo. Mas, assim, o paciente com lúpus, ele tem que ter um reumato para chamar de seu. Ele pode até ter um dermato, ele pode ter um nefro, mas, assim, o especialista com a expertise para conduzir o lúpus com uma forma como um todo é o reumatologista. Então, a gente tem muita parceria, principalmente com a nefro, que é a manifestação mais grave do lúpus, que é o acometimento renal. Então, que já é numa fase mais agravada, né? Mas, às vezes, o paciente abre com acometimento do rim, né? E aí, a gente precisa ter um nefro junto para conduzir esse paciente, às vezes fazer uma biópsia renal, para ajudar na condução desse doente também. Aí volta de novo a questão da falta de informação, porque de novo, aqui é no campo do achismo, né? Minha fonte de pesquisa é fonte da minha cabeça. Eu tenho eu tendo a achar que quem tem lúpus, ele vai se socorrer direto no dermatologista. Porque é o que incomoda, talvez a estética incomode mais do que a dor. Mas o reumato, ele tem a expertise e o conhecimento para tratar isso. Porque as manifestações dermatológicas são de natureza autoimune. E, na maioria das vezes, a gente não vai resolver só com pomada. É com imunossupressor, com medicação oral. Então, pele e articulação são as manifestações mais comuns do lúpus. Então, esse evento que vocês vão estar promovendo agora não é um papo só para dermato, né? Não. É para a galera todinha. Pronto. E aí, a gente convidou, a gente tentou fazer essa interseção com as especialidades afins, né? Vai ter no nosso evento pneumologista, vai ter neuro, vai ter psiquiatra, vai ter oftalmo, vai ter coloproctologista.
Onde a reumato passeia e tem interseção às doenças reumatológicas, a gente vai buscar. Vai ter psicólogo para estar junto na nossa mesa de fibromialgia. Então, a gente vai tentar fazer essa integração com a especialidade para ser o mais rica possível. O doutor Cristiano já gravou aqui com a gente, meu amigo Cristiano, e cliente, inclusive, ele passou aqui, ele disse assim, cara, o nefro, ele é o meio de campo da operação médica, ele é o cara que fica só distribuindo, né? Ele deve estar nesse evento, imagino, né? Qual é a expectativa de público do evento? Bom, a expectativa é em torno, né, de 100 pessoas, né? A gente já está com as inscrições bem avançadas, né? Talvez até... A expectativa está muito boa, né? A gente está bem pertinho de chegar nesse público. Vai ter... É para aluno, para médico, para especialista? Pronto. Quem é o público? O público é profissional da área da saúde, visando que as doenças precisam desse cuidado multiprofissional. Esse evento está aberto para médicos, reumatos e não reumatos, para residentes, para estudantes e para os outros profissionais da área da saúde, abertos para psicólogo, para enfermeiro, para fisioterapeuta. O reumato ele precisa muito da equipe multi, né? A gente tem que estar muito alinhado com a físio, com a psicologia, né? Com a psiquiatria. Então, a gente precisa ter esse link, tem que fortalecer essas relações e um dos objetivos do evento é esse também. Qual é o cronograma do evento? Em relação a dias, vai acontecer no dia... O Imuno Sobral vai acontecer no dia 21 de agosto, que é uma sexta. A gente vai começar na sexta à tarde. E vai pegar ainda o dia 22, que é o sábado. Né? E nesse evento a gente vai ter a oportunidade de trazer colegas que são referências nacionais para Sobral. O 22 é que vai vir a turma de fora, né? Não, eles vão chegar no 21. Vai chegar no 21? Vai ter um ônibus que vai vir com o pessoal de Fortaleza, trazendo os reumatos de lá que vão participar do evento. Né? Eita! Vai ser bacana. Aí vai ser o dia todo de programação? Isso, vai ser o dia todo. E aí, no sábado à tarde, eles retornam para Fortaleza, o grupo que veio na comitiva do ônibus da Sociedade Cearense. Então, a gente quer fazer desse evento o primeiro evento, né, para fortalecer a especialidade aqui na região. Então, eu estou com excelentes expectativas, assim... Os convidados, a estrutura que a gente está montando. Vai ser aonde o evento? Na ICETEL. No ICETEL. Exato. Vai ser no ICETEL e a gente está muito empolgado, né, organizando, com muito cuidado, com muito zelo, para que seja um evento atrativo para o reumato e para o não reumato, para aproximar o não especialista da reumatologia, do diagnóstico reumatológico. Legal. E para estudante vai ser muito bom, porque hoje Sobral é um polo acadêmico, né? Então, hoje a gente tem faculdade de medicina, aqui em Sobral no centro, tem em Tianguá, tem Itapipoca, né? Não tem 6 aqui em Sobral. Pois é. Então, não tem 5 que a sexta vai sair, né? Que foi liberado da uva, né? E aí, então, é uma oportunidade para esse público vivenciar um evento como esse, que vai trazer nomes de relevância nacional. E a questão de mercado, né? A questão mercadológica também. O estudante que ele perdeu a oportunidade de se relacionar com quem futuramente vai ser o parceiro dele, não entendeu que a medicina dos anos atuais não é a mesma da década de 80, né? Mas eu acho até... né, que isso não se ensina na faculdade, essa coisa do network, do relacionamento. Ninguém ensina isso. E continua sem ser ensinado. E a gente percebe o quanto isso é importante. Desde o contato que a gente tem com os estudantes, quando o estudante é bom no internato, quando ele é bom em sala de aula, a gente percebe que ele vai ser um bom profissional, né, com a forma dele lidar com as pessoas, dele tratar o paciente. Então, eles têm que aproveitar essa oportunidade de fazer... de estar presente num evento como esse e também fazer os contatos, o network. A medicina é uma carreira como qualquer outra e ela acaba que ela é um negócio. Assim, por mais que tenha um propósito, uma missão e tal, mas ela é como você vai sustentar a sua família, meu filho, no futuro. Então, comece a pensar nos seus soft skills que você vai precisar se desenvolver, participar dessas iniciativas e agradecer por ter gente tão ocupada ou muito mais do que você dando
a cara a tapa, né? Porque dando tudo certo, você não fez mais que sua obrigação por ter articulado. Mas se der errado, vai vir para sua conta a responsabilidade. Né? Isso eu sei porque é muito desafiador. Quem está contigo nesse projeto? Pronto. A sociedade cearense, assim, esse biênio, ela veio com esse objetivo da interiorização. E em maio, esse mesmo evento, nesses moldes, claro que com temas diferentes. Maio 27. Maio agora, de 26, aconteceu no Cariri. Tá. E eu tô com essa responsabilidade regional de fazer esse evento acontecer aqui em Sobral. Então, o presidente é o doutor Davi Bulcão, a Priscila, a diretora científica, a vice-presidente da sociedade, a doutora Patrícia Macedo. Então, é um grupo, a gente está junto, né? É esse trio, junto, eu aqui representando a sociedade cearense e toda a equipe por detrás, de promotor, de organização, de toda a logística, de design, de gráfica, de marketing, de definir decoração, né? De definir a parte científica. De financiamento. A importância, a gente tem o apoio. A sociedade cearense é uma instituição sem fins lucrativos, né? E aí a gente conta com esse apoio da própria Sociedade Brasileira de Reumatologia e conta com o apoio de patrocinadores, tanto locais como nacionais, né? Que vão oportunizar esse evento acontecer. Então, é uma logística para que tudo aconteça da melhor forma, né? E a gente está realmente muito empenhado para trazer um bom evento para cá e que esse seja o primeiro. De muitos. Porque o próximo eu quero ir. tem que ter, né? Tem que e ter. aí eu já, até alguns pacientes já entraram em contato, dizendo, então é até uma coisa para a gente se organizar para o futuro. Isso já acontece no Congresso Brasileiro, uma parte reservada aos pacientes. Né? Então, no Congresso Brasileiro de Reumato tem uma discussão, um fórum de pacientes. Então, uma coisa para a gente pensar para os próximos eventos num fórum de pacientes também, para trazer para a discussão, para aproximar os pacientes, para escutar o que eles têm a falar. Eu acho que teve uma frase que eu estou ouvindo com muita frequência aqui no Fala Doutor, quando a gente fala de doença, né? Vários colegas seus repetem o mesmo mantra, e você que não chegou a verbalizar isso, mas você percebe claramente a importância disso, que é o fator educação. A cura ou o bem-estar do paciente, ele passa muito por saber o que é que você tem, né? Qual é o seu problema, e o que é que faz bem, e o que é que prejudica. O fator educação. Então, quanto mais informações disponível tiver sobre determinados assuntos, sempre vai ser benéfico, né? Hoje você percebe, isso eu percebo assim, até com um certo orgulho, o que a gente vem fazendo aqui no Fala Doutor, o quanto tem ajudado gente. Né? Tem ajudado gente por estar levando informações específicas. Cara, eu mandei até pro Juvenal, né? O Juvenal Linhares, seu colega, inclusive, de docência. O do Juvenal, comecei a responder os comentários das pacientes que têm a endometriose. Eu parei de responder. Se a pessoa respondia, você lá, obrigado, tal. Cara, é uns relatos que é puxado para mim, assim, para mim que não sou da área. Eu até printei e mandei para eles, assim, doutor, tá puxado responder você, porque esse cara, isso é a realidade que a gente vive no dia a dia, né? E a gente enfrenta muito na reumato isso com a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que dá dor crônica e os pacientes sofrem muito, né? Essa vivência da dor, da fibromialgia, tem também um sofrimento psicológico muito associado. Então, eu acho que esse contexto, talvez, que o Juvenal sofra na endometriose, né? Porque são pacientes muito sofridos, a gente também vive muito na fibro. A fibromialgia o que é? A fibromialgia é uma doença onde há uma alteração na percepção dolorosa. É como se a percepção da dor do paciente ela fosse alterada. Um beliscão que eu dou em ti não dói. Mas o paciente que tem fibro, às vezes um toque é extremamente doloroso. E isso não é coisa da cabeça. Isso existe. Já tem vários trabalhos mostrando que o paciente com fibromialgia ele tem um limiar de dor menor. Então, é um paciente que vai ter mais enxaqueca,
mais intestino irritável. É um paciente que, consequentemente, por ter muita dor, também com mais frequência vai ter mais depressão, mais ansiedade. Imagina viver com dor todo Tu dia. é doido. Né? Imagina viver com dor, sofrer com dor todo dia. Eu quero ver quem é que sustenta ter bom humor. Você vai ter. Você, Né? é só problema. Porque assim, imagina uma mulher que tem um nível de sensibilidade dessa, que ela é casada. Uhum. E aí o que acontece? Assim, É problema sem problema. a dificuldade grande da fibro é que muitos pacientes eles se sentem desacreditados, porque é um diagnóstico clínico. Não dá em exame. Os exames são normais. Então, o diagnóstico é clínico. Aí, você não tem nada. Os seus exames estão normais. Você não está sentindo dor. Então, às vezes, é desacreditado dentro de casa, pelo companheiro, pelos filhos. Acha que está querendo atenção. Então, é um contexto até social e familiar mais difícil quem tem fibromialgia. Porque uma coisa é você ver a paciente com lúpus toda pintada, cheia de mancha. Você acredita. Né? Outra coisa é você escutar a pessoa dizendo que tem dor e nada do corpo dela está inchado, está vermelho, está inflamado. Né? Então, esse paciente ele sofre ainda a dor de não ser acreditado quando ele relata que tem dor. Isso então, aí é muito assim, interessante. Ontem o Pedro Hard falou exatamente o oposto. Ele disse que escolheu a ortopedia porque ela é visível, ela é prática. Uhum. Né? Tá quebrada que todo mundo percebe que tá quebrado, né? Essa percepção clínica é muito complicada mesmo. Eu vou lhe dizer, os reumatos são diferentes. Os reumatos são dos subjetivos. Eles são românticos. Eu acho que a gente faz ainda a medicina mais romântica, porque muitos dos nossos diagnósticos ainda são clínicos. Né? Eu tenho que sentir, tenho que interpretar, e muitas vezes eu não tenho um exame que feche o diagnóstico. Né? Tem que ser boa em anamnese, né? Tem que ter um reumato, ele normalmente é um sujeito paciente, né? De escutar o paciente, de ter a calma para escutar e para poder elaborar. E, às vezes, a gente não consegue fechar o diagnóstico de cara. A gente vai precisar acompanhar o paciente para ter certeza do que é que ele tem. Qual é a dica central, doutora, para procurar o reumato? Bom, assim, de forma bem simplificada, quando é que eu iria para o reumato, se eu fosse leiga, né? Se a dor, se você não quebrou, como disse o doutor, se você não bateu em nenhum canto, não quebrou e está doendo, sem trauma, sem queda, sem fratura, né? O reumatologista, ele possivelmente é o médico mais indicado. Então, dor articular, sem trauma, sem fratura, dor em várias articulações ao mesmo tempo, dói a mão, dói o joelho, dói o pé, né? Inchaço espontâneo na articulação, isso aí é para procurar um reumato. Outra queixa muito relevante é acordar travado. Rigidez matinal, você acorda de manhã e demora horas, minutos, mais de 30 minutos para conseguir fechar a mão, para conseguir levantar. Isso é um forte indicativo de doença reumatológica. Então, se está doendo, se está inchando a articulação e não teve trauma, procura um reumato, tá? É o especialista mais indicado para uma avaliação. E seu convite para a turma do evento? Pronto. Então, eu queria convidar, né, a todos a participar no dia 21 e 22 de agosto, no ICETEL, do primeiro Imuno Sobral, um evento que vai ser realizado pela Sociedade Cearense de Reumatologia, onde a gente vai discutir temas importantes na prática clínica. É um evento gratuito? É pago? Onde é que compra o ingresso? Pronto. É um evento pago, porque a gente precisa se sustentar, né? Precisa se sustentar, mas é uma instituição sem fins lucrativos. O intuito realmente é de promover o evento. E na própria Sociedade Cearense tem lá o link, né, para poder você fazer a inscrição. E aí tem diferentes valores de acordo, se é reumato, se é estudante, se é profissional não médico. Então, tem diferentes. E o valor é acessível. O que a gente quer realmente é oportunizar a discussão dos temas da reumatologia. Tá, vou
Se foi um bate-papo excelente, eu quero aproveitar aqui os 10 minutos para tentar no off aqui encontrar um caminho com a doutora de como é que a gente, de alguma forma, pode somar com vocês, mesmo lamentando profundamente de não estar aqui, mas entender uma forma de ajudar, né? Assim, agradecer demais, né? Foi um ótimo bate-papo. Acho que dá para estressar isso com mais profundidade, nichando por bloco. Agora eu estou minimamente entendendo o que é reumatologia. Acho que fazer até alguns collabs com alguns profissionais, né? Espero que numa oportunidade a gente possa refazer outros episódios. Inclusive, deixar você à vontade para dizer, Milton, acho que com um determinado profissional pode funcionar legal. E aí eu brinco o seguinte, só não espere que eu vá contribuir. O negócio é achar graça e botar vocês para conversar. Mas eu acho que esse é o intuito, né? É trazer a visão do leigo, quem está fora da reumato, porque às vezes o que é tão óbvio para a gente não é, né? E aí é por isso que o paciente demora a chegar, né? Eu acho que isso é importantíssimo. A educação, aprender o que é, né? Acho que, inclusive, agradecer aí seu tempo de ter participado para nos ajudar a produzir esse conteúdo. E eu queria agradecer a oportunidade pessoal minha e da Sociedade Cearense de Reumatologia de estar aqui, né, conversando com você. Muito obrigada. Show de bola. Muito